Está terminando a cúpula do G7 em Evian. Durante 3 dias, em uma pequena cidade francesa à beira do lago, foram decididas coisas sobre as quais provavelmente não vão te contar. Pelo menos em 30 segundos de notícias não vão conseguir mostrar. As 7 democracias mais ricas do mundo se reuniram à mesma mesa e, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiram assinar um documento conjunto. Senhores, nenhuma. E nem isso conseguiram. Na verdade, isso é muito mais importante do que tudo o que eles conseguiram. E nesses 3 dias foi dita uma frase sobre o Irã, depois da qual o preço do petróleo e o destino da guerra na Ucrânia ficaram ligados em um só nó. Eu prometo que vou explicar isso para vocês, mas um pouco mais tarde, porque sem uma preparação vocês não vão sentir, não vão perceber o quanto isso é importante. Então, aqui está o resumo. Em poucas palavras, a cúpula do G7, o 50º, aliás, comemorativo, aconteceu de 15 a 17 de junho em Evian-les-Bains, na França, sob a presidência, é claro, de Macron. Viva! Sobre o que foi acordado, foi decidido reforçar o equipamento de defesa antiaérea da Ucrânia. Fornecer mais armas. Bem, para que a guerra, Deus me livre, continue. Aumentar as sanções contra a Rússia sobre o petróleo e o gás, e apoiaram o acordo quadro de Trump com o Irã. Então, basicamente, é isso, se formos resumir de forma telegráfica. Mas se tudo fosse tão simples assim, eu nem faria este programa. Porque é aqui que começa a parte interessante, para entender o que realmente aconteceu no final, certo? Não olhe para o resultado, mas sim para a entrada. Quem se sentou nesta mesa? E mais importante, o quê? O que cada um deles realmente queria. Porque por trás de cada palavra bonita na declaração final, existe um interesse muito específico e muito ligado ao dinheiro, o que, claro, não importa para ninguém, não tem a menor importância, não importa. E quando você enxergar esses interesses, vai decifrar essa cúpula de uma forma totalmente diferente. E no final, vou te dizer uma coisa que talvez te faça estremecer. Sobre se o mundo ainda precisa disso. Esses G7, G20, ou como muitos pensam, inclusive eu, são apenas um espetáculo caro. Mas vamos por parte. O equilíbrio de forças. Quem e por que se sentou à mesa? Imagine uma mesa redonda, certo? E ao redor dela, 4 forças. E cada uma delas tem sua própria verdade, completamente única. E o principal, cada uma tem sua própria carteira. Estados Unidos. Trump veio com uma filosofia simples, América em primeiro lugar. Ele, bem, não é nada ideológico. Para ele, política é um negócio. Ele quer resolver conflitos. Gastar nosso tempo e recursos brigando, tirar o peso extra dos Estados Unidos e ainda assim obter benefícios. Esse é um desejo que eu compartilho totalmente. Ele acabou de, e vamos falar sobre isso em detalhes, conseguir um acordo com o Irã. E então, bom, eu acho que ele chegou lá com a sensação de vencedor. Agora, a Europa, vamos unir a Europa. Embora muitos deles tenham ido para lá, mas a Europa, aqui, peço que notem imediatamente que hoje a Europa pode ser caracterizada por uma só palavra. E a palavra a qual ainda vou voltar é dependência. A Europa está nesta mesa. Bem, isso inclui a França, a Alemanha e a Itália. Países ricos, mas fracos no sentido militar. Acostumados a ver seus problemas sempre lá fora. União Soviética, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio. Por eles, embora falassem muito, fizessem muito barulho, fizessem muitos discursos, mas não eram eles que decidiam, e sim os tios e tias do outro lado do oceano. Agora é a Ucrânia, ou seja, Zelensky não é convidado para a cúpula, mas ele de qualquer forma não faz parte do G7, né? Ou seja, bom, ele não pode ser um membro pleno, por assim dizer, é meio absurdo, né? Ele não é quem dá, ele é quem recebe, né? Ele chega à margem como a parte que está pedindo. A tarefa dele é simples, armas, dinheiro, garantias. E a Rússia, você pode perguntar, mas a Rússia não está nessa mesa agora, de jeito nenhum. Isso não é por acaso, porque ela não está aqui. Uma história relevante e muito ilustrativa, a qual vou chegar em breve. Mas antes, eu prometi falar sobre o Irã. Estou cumprindo minha palavra. Irã. 3 interesses distintos. Veja como é interessante. Os Estados Unidos, sob Trump, buscavam um acordo.
e conseguiu chegar a um certo acordo preliminar. Abrir o Estreito de Hormuz, aquele gargalo do petróleo mundial por onde passa uma enorme quantidade de petroleiros. Prorrogar a trégua frágil, dar 60 dias para negociações, ou seja, essas são as condições. Se o Irã realmente encerrar o programa nuclear, os Estados Unidos estão prontos para suspender parte das sanções, e também parte das sanções da Organização das Nações Unidas. Para Trump, isso é um troféu. Ele trouxe isso para Vivian e basicamente disse aos colegas: olhem aqui, eu sei fazer o que vocês não sabem. Bem, na verdade, eles já sabiam disso antes. Israel vê isso de forma completamente diferente. Para Israel, o Irã não é um acordo, é uma questão de sobrevivência. Desde o fim de fevereiro, Israel e Estados Unidos estavam em guerra direta com o Irã. E qualquer acordo preliminar soa, no mínimo, preocupante para Jerusalém. Isso não daria uma pausa para o Irã, para Teherã respirar e se recompor? Por isso, Macron destacou separadamente uma frase que, como se diz, vale a pena ouvir. É de importância crítica. Ou seja, disse ele, para que Irã, Hezbollah e Israel não retomem as hostilidades. Vou traduzir. Em linguagem diplomática, isso significa que todos entendem que o cessar-fogo se mantém apenas na base da confiança. Por isso, pessoal, por favor, deem pelo menos um pouco, tá? Isso. Europa. Na Europa, o petróleo iraniano e a estabilidade do Irã são muito mais necessários do que nos Estados Unidos. Por quê? Bem, porque, de novo, essa palavra dependência. A Europa depende da energia do Oriente Médio. Isso afeta a Europa, ou seja, qualquer salto no preço do petróleo é um golpe para a Europa. E aqui está o nó prometido. Eu disse que voltaria a esse assunto, certo? Lembre-se, assim que Trump abriu o Estreito de Hormuz e derrubou o preço do petróleo, tornou-se possível impor sanções petrolíferas contra a Rússia sem aumentar os preços mundiais. Ou seja, o acordo de Trump com o Irã abriu caminho para que a Europa atingisse o orçamento russo. Um evento abriu caminho para o outro. Na imprensa, isso já foi chamado de uma troca. Irã em troca da Ucrânia. E eu não entendo muito bem, quer dizer, não entendo, eu não saco muito disso, eu acho, sim. Mas, digamos assim, contei para vocês porque esse título já está em todo lugar, chamou a atenção. Está em destaque, digamos assim, em vários jornais europeus importantes. Guarde essa ideia, ainda será útil para nós. Porque a Rússia não estava lá. E o que a Rússia, digamos assim, estava fazendo em vez de participar das negociações? Quer dizer, das negociações? O G7 é um clube das 7 democracias industrializadas. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, mais a União Europeia, que está representada separadamente, separadamente França, separadamente Alemanha, separadamente Itália, mais a União Europeia. E a Rússia fazia parte disso de 98 até 14. Naquela época, isso era chamado de G88. E 8 menos 1, menos a Rússia, virou G7. E depois, em março de 14, a Rússia anexou a Crimeia. E ela simplesmente foi excluída. Desde então, voltou a ser 7 bem, porque eram 7, depois chegou, aí a Rússia foi excluída. E não deixam voltar. Bem, pelo menos agora não deixam voltar. Mas a questão nem é mais sobre 2014. Depois da invasão em grande escala, isso já é 2022, né? Da Rússia. E agora ela é uma convidada ausente. Porque isso aí, a gente não vai te pedir, quer dizer, perdoar, tudo bem, a Crimeia, tudo bem aquilo outro, mas isso aqui a gente não vai perdoar de jeito nenhum. Ou seja, a Rússia deixou de ser, em alguns momentos, uma rival, em outros uma parceira, às vezes fornecedora, e se tornou o principal inimigo. Ou seja, ela foi colocada, digamos assim, no mesmo status da União Soviética. Com quem essa mesa está se reunindo? Vocês estão se reunindo. Né? Ela não está ausente porque esqueceram. Esqueceram, cadê a Rússia? Droga, esquecemos de convidar. Não, ela não está lá porque agora está do outro lado. Ela não é participante, ela é o assunto da conversa. E como a Rússia reagiu ao fato de que 7 potências se reuniram para discutir a guerra dela? Assim foi. E isso, infelizmente, não é uma metáfora. Poucas horas antes da abertura da cúpula, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis contra cidades ucranianas. 11 pessoas morreram. O ataque atingiu inclusive o mosteiro de Kiev-Pechersk.
Bem, é um dos principais santuários ortodoxos, um edifício arquitetônico absolutamente magnífico. E agora, atenção, isso é importante. Eu preciso parar e fazer o que sempre fazemos. Separar o fato da fantasia, da interpretação, certo? Da interpretação, porque fantasia é outra coisa. Fato, houve um ataque no dia da cúpula. Pessoas morreram, o mosteiro foi atingido. Agora, a interpretação de que Putin planejou isso de propósito para mostrar ao G7, vocês estão aí sentados pedindo paz e eu estou bombardeando, e o que vocês vão fazer comigo, né? Isso já é uma conclusão sobre a intenção, uma conclusão que pode até ser lógica. Eu até concordo mais com ela, mas isso é uma interpretação, não uma confissão assinada pelo Kremlin. Mantenha essa disciplina, por assim dizer, em mente durante toda a nossa conversa, porque ainda vamos voltar a isso. Aliás, para mim, isso pareceu mais uma tolice do regime do Kremlin do que um ato muito inteligente, não é? Então, porque se Moscou queria mostrar o G7 como fraco, na verdade só deu ao G7 um motivo para apertar ainda mais as coisas. A União Europeia anunciou imediatamente novas sanções à indústria militar russa e à frota clandestina. E as declarações então foram feitas não só pelos que estavam presentes lá em Aviane, também fizeram declarações Kiev, China e Irã. E nesses dias, por assim dizer, claro, muita gente prestou atenção à política, às ações, a todos aqueles gestos, e todo mundo falava quem podia e quem não podia. E então, mais uma vez, um pouco mais sobre isso depois. A China falou sobre acusações infundadas e sobre o fato de que o Ocidente está desestabilizando o mundo. Lá, o Irã falou sobre ser fiel aos acordos. O Irã é fiel aos acordos, sim. E a água, para nós, está em forma de vapor. Eu não sei, foi uma comparação ruim, desculpa, tá? Então, mas ele é fiel aos acordos, mas não vai tolerar pressão. Ou seja, paralelamente ao G7, havia várias vozes e cada um puxava a brasa para o seu lado. E agora eu quero levar vocês ao ponto mais quente, sim, aquilo que na verdade fez essa cúpula praticamente rachar, porque ele, como já dissemos, começou a rachar pelas costuras. Foi relatado que Trump discutiu bem, disseram que foi praticamente com todos à mesa, ou seja, com todo mundo. E é aqui que começa o motivo pelo qual precisamos nos aprofundar nisso. Porque normalmente isso é explicado pra gente assim: o Trump briga com todo mundo mesmo, é o jeito dele. Mas eu quero propor uma explicação mais interessante para vocês. E já prometo de imediato, em alguns minutos vou mostrar um exemplo sobre carros, depois do qual tudo vai ficar claro como o dia para vocês. Não como uma sombra quase invisível, mas claro como o dia. Sim, mas primeiro, o principal. Por que estavam discutindo? Bem, não foi por causa do protocolo, certo? Foi por causa do dinheiro e da estratégia que estão ligados. Dinheiro e estratégia. Primeiro, comércio e tarifa. Trump defende as fábricas americanas com tarifas sobre produtos europeus. Mas quando os Estados Unidos impõem tarifas sobre carros alemães e vinhos italianos, isso é um golpe direto nos produtores alemães e italianos. O que é bom para o eleitor do Trump pesa no bolso do aliado. Aqui não tem essa de direita ou esquerda. Ei, minha fábrica contra a sua fábrica. Minha fábrica contra a sua fábrica. Segundo, como lidar com a Rússia e o Irã? Trump negocia e busca acordos. Alguns europeus acham isso muito brando. Ou seja, eles mesmos não iriam para a guerra, mas acham que você deve ser mais duro. Ou seja, uma discussão sobre o preço dos serviços. Ou seja, qual preço os Estados Unidos podem ou devem pagar por algo em que estão envolvidos? Eles não queriam participar. Bem, como um sistema eleitoral, certo? Quando então as pessoas vão votar, elas votam em quanto dinheiro você deve dar para elas. Aqui está o exemplo prometido, né? O mais ilustrativo. Giorgia Meloni, portanto, primeira-ministra da Itália, de acordo com todos os manuais, ela é a pessoa mais próxima de Trump à mesa. Sim, ideologia. Ela é de direita, ela é nacionalista, ela é eurocética. Deve permanecer, é o esperado. Ombro a ombro. E então, ela ainda discute com ele. Por quê? Senhores, quando se trata de grana, vou traduzir isso do linguajar de rua para o diplomático. Estamos falando sobre tarifas sobre carros e queijos italianos.
E Meloni não está defendendo uma ideia errada. Ela está defendendo a Itália. O trabalho dela não é ser aliada ideológica do Trump. O trabalho dela é defender o seu país. Porque para ela, como vocês vão perceber agora, a Itália está acima de tudo. E essa é a conclusão que se tira de tudo isso. Anote isso. É fundamental. A divisão nesta cúpula não foi por ideologia, ela ocorreu por interesse nacional. Os Estados Unidos contra todos os outros de uma vez. E isso é muito mais sério. Ideias. Alianças militares são tão flexíveis, né? É fácil reorganizá-las. Mas quando entram em conflito, os interesses financeiros fundamentais, reais, de cada país, de quem vai sobreviver com sua fábrica e de quem vai perder a sua, quem paga para quem? São essas as rachaduras. São profundas e duradouras. Meloni está aqui. Ela é o papel de tornassol. Se a tela é contra, a questão não são as opiniões. Agora, o que Trump realmente não esperava da Europa? Ou seja, o que eu realmente considero o coração dessa história, ou aquilo sobre o que não se fala em voz alta, Trump entende que a Europa não é obrigada a ajudar os Estados Unidos. Ninguém deve nada a ninguém. Esse é meu pensamento favorito. Mas ele tinha certeza, na verdade, e eu, para ser honesto também, de que a Europa pelo menos não iria atrapalhar, que ela deixaria tranquilamente os Estados Unidos fazerem o que já faz por todos. Resolver os problemas do mundo. E o que ele realmente não esperava era que a Europa começasse a colocar obstáculos. E aqui está a amarga verdade para a Europa. Que, na verdade, Trump trouxe e jogou em cima da mesa. A maioria dos problemas que estamos discutindo são de vocês, europeus não americanos. Guerra na Europa. Isso é uma guerra na Europa, não nos Estados Unidos. Energia do Oriente Médio, o Estreito de Hormuz, tranquilidade ao redor de Israel e do Irã. Do que vocês estão falando? Vocês precisam disso muito mais do que nós do outro lado do oceano. E Donald Trump está cada vez mais incomodado com o hábito europeu. Para que os problemas europeus dele sejam resolvidos por ele ou por alguém, tanto faz quem. O importante é que não sejam eles mesmos. Para que isso fosse feito do outro lado do oceano e eles não tivessem responsabilidade por nada. Com dinheiro, armas, soldados, eles manteriam a pose e receberiam. Essa é a palavra que pedi para lembrar. Dependência. Aqui ressoa com toda a força. A Europa quer ser protegida e, ao mesmo tempo, quer ditar ao protetor como ele deve se comportar. Ou seja, condições. Bem, isso não existe, senhoras e senhores. Só acontece em outro mundo, não no de Trump. Bem, e se acontece, não dura muito tempo. Vamos dar uma olhada no que foi aprovado. Afinal, focarei no essencial, no que nos diz respeito e a guerra. Sobre a Ucrânia, está registrado literalmente o apoio inabalável à liberdade, soberania, integridade territorial e valores. Inabalável, soa forte. Mas, de modo geral, prestem atenção, isso é uma declaração. Isso é uma declaração de princípio. E o que vamos fazer, caso aconteça alguma coisa, não está dito ali. É uma moldura bonita, mas que não obriga ninguém a nada. Nós apoiamos inabalavelmente. Bom, tudo bem. Mas estamos atrapalhando vocês de brigar, então vamos sair. Pronto, agora eu especificamente. Reforçar a defesa antiaérea. Bom, interceptadores. E uma palavra nova. Aliás, isso foi interessante, né? Capacidades de longo alcance. Então, 4. Por 4 anos não ofereceram capacidade de longo alcance e, de repente, começaram a falar disso. Isso já é sobre armas que atingem o interior da Rússia. Antes evitavam essa palavra. O seu aparecimento. Isso sim é uma escalada real. Você percebe que isso é uma escalada? Eu entendo que os ucranianos querem isso. Sim, sim, sim. Ótimo, decidido. Mas isso é uma escalada. E depois vem algo astuto. Estamos prontos para considerar licenças para a produção de armas dentro da Ucrânia. O quê? Brincadeira. Então vocês não dão licenças para a Ucrânia? É isso? Vocês nem sequer consideram. Estão prontos para considerar? No idioma diplomático, isso significa:
Não prometemos nada para vocês. Nos deixem em paz. Uma concessão para aqueles que não querem dar demais e muito rápido. Bem, leia-se Trump, certo? E por quê? Se dá para escrever, então os Estados Unidos estão considerando. Quais tecnologias a Europa pode transferir para a Ucrânia? É incompreensível, já que suas tecnologias são americanas. Agora é o momento certo para as sanções sobre o petróleo e gás. Eles escreveram isso, mas por que agora é o momento certo? Bem, eu prometi para vocês que o nó, por assim dizer, ia se formar, né? Aqui está, porque o acordo com o Irã derrubou o preço do petróleo. E agora dá para atacar o petróleo russo sem se arruinar. Viva! E agora, o que não está nesse anúncio, declaração, proclamação, e o silêncio aqui fala mais alto que tudo, como se fosse. No texto não há uma única palavra sobre negociações. Trégua, paz. Nenhuma palavra sobre garantias de segurança para a Ucrânia. O documento é totalmente sobre armas e pressão. Essa é uma escolha consciente. O G7 diz à Rússia: não permita negociações e o custo da guerra para vocês só vai aumentar. Lembrem-se disso. Porque agora vou fazer uma pergunta desconfortável que vai nos deixar incomodados. E quem realmente quer que a guerra acabe? Mas quem? Aqui chegamos à parte mais difícil. Para ser sincero, pensei muito tempo se deveria falar sobre isso, se deveria dizer em voz alta ou não. Mas depois decidi. Estou dando uma entrevista, estou respondendo a eles sobre certas coisas. Então decidi, vou expressar isso também no meu programa. Se olharmos honestamente para os interesses, quase ninguém nesta mesa redonda de verdade está interessado que a guerra acabe. E agora vou mostrar um por um o porquê. E no final, quem é realmente sincero? Quem é a exceção? Adivinhem. Com 4 tentativas, por favor. Por mais cínico que pareça, é muito conveniente que a Rússia tenha ficado presa. O inimigo ficou preso, completamente enfraquecido e ocupado. Agora passo para a interpretação e suspeita. Costumo alertá-los sobre isso com frequência. Quantias gigantescas estão sendo retiradas dos orçamentos europeus e enviadas para a Ucrânia. E eu tenho uma suspeita. Eu enfatizo, não é um fato comprovado que parte desse dinheiro pode acabar ficando pelo caminho. O dinheiro é como a sujeira na água, sabe? Ele se deposita. Exatamente assim como agora sabemos fazia o Partido Democrata dos Estados Unidos. Só agora estamos começando a lidar com nossos assuntos americanos com o fato de que um certo partido nosso roubou e foi corrupto durante anos sob o pretexto de boas intenções. Aliás, a corrupção sempre acontece sob o pretexto de boas intenções. Não na maioria dos casos, não, provavelmente sempre. E cada vez mais parece que o próximo passo é lidar com os europeus. Porque para onde foi o nosso dinheiro, nós também podemos e temos o direito de investigar. E cada vez mais parece que as próximas descobertas vão nos causar ainda mais horror e repulsa, naturalmente. Senhores, há uma quantidade enorme de dinheiro. Ah, pessoal, lá eles se divertiram, temo que o buraco foi descoberto. Rússia. Putin não quer parar a guerra. E ele tem 3 razões sólidas para isso. A primeira: ele ainda não pode declarar vitória. E sem uma vitória retumbante, sair assim, bom, eu não sei, digamos, não vão entender. A segunda, será necessário trazer de volta para casa centenas de milhares de soldados, cerca de 700 mil pessoas. É um exército de desempregados, revoltados, com experiência de combate dentro do país. Não é muito bom. Seria bom, né? Terceiro, as fábricas militares, que agora estão funcionando a todo vapor, terão que ser urgentemente reconvertidas para uso civil. E isso é um golpe na economia, que só se mantém por causa da guerra. Parar agora é muito desvantajoso, em todos os 3 pontos de uma vez. E atenção, tem um aspecto separado que, na verdade, poucas pessoas mencionam. A Rússia não está interessada que a história do Irã chegue ao fim. Por quê? Por quê? Primeiro, o Irã é aliado. Se a Rússia o abandonar, perderá credibilidade com todos que confiam nela. Em segundo lugar, isso é puramente uma questão de dinheiro.
Se as sanções contra o Irã forem retiradas, o Irã vai jogar uma enorme quantidade de petróleo no mercado. E o petróleo iraniano barato é, bom, não sei, uma concorrência direta para o russo. Em Moscou, isso é uma facada, como diziam antigamente, né? Em terceiro lugar, quanto mais tempo os Estados Unidos ficarem atolados no Oriente Médio, menos forças terão para a Ucrânia. Para a Rússia, é vantajoso que continue em fogo brando por lá, por mais tempo. Ucrânia, aqui é mais sutil. Os ucranianos, as pessoas querem que as matanças parem. E isso, claro, é compreensível, é natural do ponto de vista humano. Mas parar as hostilidades e decidir qual parte ficará com a Rússia, isso, como já expliquei no programa anterior, são coisas completamente diferentes. São duas coisas bem distintas. Juridicamente, a Ucrânia não pode ceder terras. Existe uma constituição, um referendo e o princípio de não recompensar a ocupação. Então, eles também são, de certa forma, reféns da situação aqui. O simples desejo de terminar a qualquer custo não será suficiente. O que resta, então? Resta uma pessoa. Donald J. Por mais paradoxal que pareça, este é o único. Por que atrás de Stallone? Quem realmente quer encerrar essa guerra? E só. Porque para ele isso não é ideologia nem fonte de lucro. É um negócio inacabado. Um projeto pendente que atrapalha. Atrapalha seguir em frente, atrapalha mudar o mundo, atrapalha criar uma nova ordem mundial para que não existam mais essas coisas idiotas chamadas guerras. E aí está todo o quadro para vocês. Aquele que é retratado, aquele que é mostrado como infrator e como destruidor, é o único que realmente quer a paz. E aqueles que falam palavras bonitas sobre apoio inabalável, na verdade, não estão muito interessados na paz por causa dos próprios interesses. Perceberam que imagem estranha e contraditória? E agora, talvez o mais preocupante. A Ucrânia foi convidada para a União Europeia. Você pode pensar, infelizmente sim, que bobagem, deixa para lá, certo? A Ucrânia há muito tempo queria entrar na União Europeia por causa disso. Houve até revoluções inteiras por esse motivo, não é? Vamos lá, senhores, vou contar um pouco para vocês o que tudo isso significa. Porque isso talvez seja mais importante do que todo o resto. A Europa propõe aceitar a Ucrânia na União Europeia. Parece absolutamente nobre, mas vamos pensar no que isso realmente significa. Vou citar para vocês a frase exata. Isso está no Tratado Fundador da União Europeia, do Bloco Europeu. No tratado existe o artigo 42, parágrafo 7. Vou citar literalmente. Se um Estado-membro se tornar vítima de agressão armada em seu território, a Ucrânia, certo? Ela foi aceita. E ela se tornou vítima de agressão em seu território. Os outros Estados-membros são obrigados a prestar a ele, ou seja, a esse Estado, ajuda e assistência. Mas como? Talvez ir à ONU não, por todos os meios ao seu alcance, por todos os meios. Com aviões, tanques, canhões, recursos humanos, comida, qualquer coisa, com guarda-chuvas nucleares. Essas palavras, por todos os meios ao seu alcance. Isso é o cerne da questão. Isso não é conversa fiada. Isso não é preocupação, não é só agitar o memorando de Budapeste, não é apenas condenar, são soldados, armas, envolvimento direto. É uma obrigação entrar na guerra. Em outras palavras, vamos somar 2 mais 2. Se a Ucrânia entrar na União Europeia enquanto está em guerra com a Rússia, sim, porque eles pretendem fazer isso agora mesmo. Isso significa que automaticamente toda a Europa, por esse artigo, é obrigada a entrar em guerra com a Rússia. Ou seja, o início da Terceira Guerra Mundial. Mas prestem atenção, sem os Estados Unidos da América do lado deles, porque os Estados Unidos não fazem parte da União Europeia. É assim que é, não fazem parte. E eu faço uma pergunta direta, mas para quê? A quem isso beneficia na União Europeia? A população? Por que levar um continente à beira de uma grande guerra? Não digo que seja intencional ou um plano consciente. Essa é minha dúvida, minha preocupação. E eu honestamente a classifico como uma interpretação. Mas a pergunta é legítima. Todo aquele que pensa deve se fazer essa pergunta.
Por que a Europa empurraria o mundo para o início de mais uma guerra mundial? Eu entendo que chegou a hora. Eu entendo, como chamamos isso aqui, altos e baixos, conflitos maiores e menores. O mesmo ocorre com o antissemitismo, certo? Pensaram, viveram, nada. Voltou. Praticamente igual ao que era nos anos 30 do século passado. Há outra razão para convidar a Ucrânia para a União Europeia, e ela certamente não é nobre. Os europeus têm um medo pânico de que a Ucrânia, após a guerra, comece a produzir mercadorias. Que vão o quê? Superar os produtos alemães, franceses e italianos. Ou seja, a Ucrânia vai produzir mais barato e moderno, sem sindicatos e antigas obrigações que pesam sobre a velha Europa. A Ucrânia livre, faminta por trabalho, é uma concorrente que vai tirar a clientela. E como neutralizar um concorrente? Correto. Deixe-o entrar, seguindo suas próprias regras e regulamentos para que ele dance conforme a sua música. Vocês mesmos chamam isso assim, digam como isso se chama. Mas a palavra nobreza não me vem à cabeça. E o terceiro motivo, cínico, mas simples. Se a Ucrânia for membro da União Europeia, seu exército automaticamente se torna o exército da União Europeia. E essa é a amarga verdade. Quase nenhum país da UE. Atualmente não há exército funcional, muito menos equivalente. Eles economizaram na defesa por décadas. Você se esconde atrás do guarda-chuva americano, enquanto aqui há um exército pronto e endurecido, o mais capaz do continente, o ucraniano. Entende? Por que chamam de novo? Lá, na minha opinião, não há nobreza. Não tem nem sinal disso. Então, junte tudo, por todos os meios impedir que a guerra acabe. Por todos os meios, arraste a Ucrânia para a União Europeia, por todos os meios, tire dinheiro da sua própria população e envie para lá. 3 linhas, mas se você olhar de perto, o interesse por trás delas é o mesmo. Um só, completamente um só. E aqui está a minha principal conclusão. Na verdade, por causa do qual, tudo isso. Não houve um comunicado conjunto. Houve, na essência, uma desunião. E isso leva a uma reflexão muito maior do que apenas uma cúpula. E se todas essas estruturas, o G7, o G20 e outros grupos desses, sim, já não funcionam mais? E se isso tudo for apenas uma decoração cara, da qual eu não sei, que mais atrapalha, gasta dinheiro, do que realmente resolve ou ajuda em alguma coisa? São plataformas onde nada pode ser resolvido, porque cada um tem seu próprio interesse, e ninguém está disposto a assinar um documento em comum. E cada vez mais parece que a ideia desajeitada, mas honesta do Trump é que as negociações devem ser feitas um a um, cara a cara. Ela pode até ser meio antiquada, sem inspiração, grosseira, mas é a única que traz resultados. Numa mesa com 7 pessoas, cada um puxa a coberta para si. Pelo menos cara a cara dá para fechar acordo. E o último pensamento, que muitos não vão gostar. Muitos. Mas eu vou dizer mesmo assim, quando todos são responsáveis pela segurança, na verdade, ninguém é responsável. Mas quando o país mais forte é responsável pela segurança na região, e qualquer um que viole essa segurança leva, digamos assim, uma pancada bem forte na cabeça com algo bem pesado, certo? Por mais estranho que pareça, a ordem se estabelece, né? Está surpreso? Sim, isso tem seu próprio perigo. O mais forte pode, aos poucos, começar a dominar os outros. O risco é real, eu não escondo isso, mas sejamos honestos. No estágio atual, quando a alternativa são guerras intermináveis que podem evoluir para uma guerra nuclear facilmente. Talvez. Por enquanto é o menor dos males. Quem sabe depois a gente invente outra coisa. Pode ser o que o Trump está propondo. Não sair voando da América de um lado para outro, não tentar resolver as questões, mas dizer, pessoal, nesta região, este país, ou esses 2, 3 países, se unem e são os defensores dos interesses da humanidade. E aqui, nesta região, é isso. Eu não fico feliz com isso. Eu só chamo as coisas pelos nomes certos. E vou terminar, como sempre, dizendo que no final das contas há uma luz no fim do túnel. O mundo já esteve à beira do abismo mais de uma vez e conseguiu se afastar dele.
Estava à beira do abismo quando parecia que era impossível chegar a um acordo. Acabou, tudo terminou. Mas, de alguma forma, sempre conseguia sair dessa situação. Porque, no fim das contas, para uma pessoa comum, não sei, não gosto da palavra normal, nem entendo bem o que isso significa, simplesmente uma pessoa, certo? Homo sapiens, apenas uma pessoa. E então, onde ele vive? Em Lyon, em Kiev ou em Bangladesh? Ele não precisa de guerra. Ele precisa de coisas simples. Trabalhar, criar filhos, conversar com os amigos, ter uma situação familiar normal, para onde ele possa voltar para casa e sentir acolhimento e alegria, né? Falar o que pensa. Também é importante não tirar dele a vida, o que conquistou ou o direito de decidir. A maioria é assim. Eles, infelizmente, como sempre, são a maioria silenciosa, mas eles são a maioria. No canal principal, isso que vocês estão assistindo agora é o canal principal. Eu ainda tenho outros canais. Todo dia eu analiso o que realmente está por trás das belas imagens das notícias. Às vezes, 2 vezes. Ultimamente tem acontecido de ser até 2 vezes. E as raízes de tudo isso, porque os povos perdem o direito de escolha, e como evitar que isso se repita, nós investigamos a fundo no outro canal. Um roteiro para a liberdade. 2 vezes por semana. Não é todo dia. Não é 10 vezes. Sim, 2 vezes por semana. Para quem gosta de pensar. Inscreva-se nos 2 lugares e cuide da sua cabeça. É o seu bem mais valioso no mundo. Até a próxima.